um mini curso pelo IGESP, né, que foi um momento super importante para a gente, também de consolidar esse projeto. Para o ano que vem, a gente também vai, né, abrir uma nova turma para esse mini curso. A gente está com um grupo de estudos, então muita coisa acontecendo em torno desse tema, né? E é um tema importante, a gente vai falar desde a formação de vínculos, né, do puerpério, da gestação e do parto. E a gente vai ver que é um tema que ainda, apesar de as pessoas estão se aproximando um pouco mais desse tema, ainda é muito desconhecido, né? E é um mistério ainda para muitas pessoas. Então, tá com um chiadinho? Tá melhor? Vocês me avisam. Paty, vocês tá dando para ouvir bem? Um chiadinho mesmo, Lede, em algum momento. Não sei se é teu fone. Sem o fone? Fica. Fica? Então tá Fica. bom. Qualquer coisa vocês me avisam, eu vou tirando e colocando. Então a gente pensou em fazer um trabalho hoje trazendo um pouco do que a gente tem estudado, com alguns vídeos, para tentar deixar um pouco mais dinâmico. Espero que vocês gostem e a gente também está à disposição, né, Paty? Depois, para quem quiser aprofundar no tema. Esse trabalho é mais um convite para ver se a gente planta uma sementinha em vocês e que vocês possam se interessar. A gente percebeu no nosso curso, né, e nos trabalhos que a gente vem fazendo, que as pessoas sempre trazem isso, né, como é escasso o material da Gestalt terapia dialogando com a questão do puerpério, que a gente acha na psicanálise. Então, quando a Lê fala desse convite, é um convite também para vir com a gente construir isso, né, vamos dialogar, vamos pensar em possibilidades, vamos ampliar, né, a nossa presença nesse campo, nessa clínica tão fundamental para o cuidado da mulher e da família. E aí, para ir aquecendo, para convidando vocês para esse campo que é tão denso, né, intenso e que mobiliza tanto as mulheres que estão passando por esse período, quanto as famílias e nós terapeutas também, Paty, eu gostaríamos de começar passando um pequeno vídeo de alguns minutos para que a gente vá se aproximando do tema, tá bom? Você coloca aí, Paty? Oi, Lê, coloco. Desculpa. A Paty é da parte técnica aqui, porque eu não sou muito boa com essas coisas de... Eu sempre deixo os vídeos abertos, esse eu não deixei, amiga, não sei o que é comer bola, mas vamos lá. Vamos lá. Um corpo se esconde por detrás do retrato. Que corpo é esse? Qual é o meu? A fotografia condensa o presente em um instante, mas eu não sou mais aquela torpe figura do espelho. O tempo tem me feito bem. Frase pronta, assim, dessas de se pendurar nas portas das geladeiras. O tempo tem me feito bem. Que corpo... O meu corpo é retrato de 33 anos de condensamento, desobediência, de não, esquece. Ei, por que a madrugada me pendura em seus brincos? Ei, por que a noite me sussurra tanto silêncio? É noite. A estrada está cega e eu caminho, desobediente. O
passo em frente nunca foi futuro. Ele é antes um passado bem distribuído em doses homeopáticas de presença. Ei, mãe, por que o abismo me entrelaçar? O punho fechado, o sexo guardado, porque a noite pinta de igual todo olhar. E porque há sempre esperança, meu corpo veste-se de pleno instante. É noite, faz noite. O meu retrato é só um abismo dentre tantos. É noite, faz noite, a madrugada tem suas funduras. Meninas, a gente teve um probleminha técnico, a pessoa aqui colocou o vídeo da pessoa certa, mas o vídeo errado. Então, a gente vai assistir um outro videozinho, vou pedir que vocês me desculpem. Falei para as minhas supervisionandas hoje que eu não estou mais nem naquele estado, assim, que não bate o lé com o cré. Na verdade, Elaine estava, ela é testemunha, ela me ouviu, disse que o cré morreu. Entendeu? Assim, eu só tô com o lé e assim, bem mais ou menos. Então, vou botar o videozinho certo. Porque ele é muito importante, né, Helena, a fala. A gente se sente fracassada porque filho grita, grita, grita. Porque nunca tá bom. Porque não temos paciência, porque falta-nos sempre tempo. Ou porque não damos conta de ser mulher esposa e mulher mãe de bebê. É coisa demais. Coisa demais para hormônio de menos. Ou direcionado para um lado só. Ou porque filho não come e as redes sociais enchem-se de crianças que comem bem. Olha que lindo, devorando o prato. Quando não, o fracasso vem porque filho não dorme como deveria, porque chora e não sei de quê, porque não sei preparar uma comida gostosa, porque em alguns minutos do dia quero jogar meu filho na parede. Sim, creio que toda mãe quer. Não faz, mas por uns segundos quer. E a gente se sente um lixo, uma péssima mãe, uma péssima mulher, um ser desprezível. A gente se sente um lixo com o fato dele tocar em nossos pontos mais doídos e rir. Ele, um ser tão pequenino. A gente se sente um lixo com o fato de nós, pela primeira vez, tocarmos-nos em nossos pontos mais doídos e... Que graça! Nenhuma. Eu, mãe, que tão forte deveria ser... Ah, não. Dói. Sangra. E o fracasso vem quase sempre acompanhado da solidão. O silêncio que só em nós grita, endoidece, abala. A gente tende a fracassar baixinho, para que não escutem os vizinhos, os tais amigos de Facebook, as outras mães. Eu queria fracassar menos, devo admitir. Porque a gente quer perfeição, acha que sabe, que pode.
que dá conta de lidar com nossas sobras, sombras e neuras, mas olha só, a gente fracassa toda hora. Porque a certeza na maternidade dura um instante muito curto e daqui a pouco ela escorrega de nossa mão e já são outras as questões, os pontos, as dúvidas. Em um estalar de dedos estamos repetindo padrões sem pensar, ai que droga. Erramos. Erremos. Talvez o desejo não devesse ser fracassar menos. Talvez o desejo deva ser saber levantar melhor e com mais alegria, para que não doam tanto e sempre as quedas, os nãos, os gritos, os medos, o silêncio. É um vídeo bem impactante, né? Acho que, Paty, eu escolhemos ele porque ele, para mim, pelo menos, toda vez que eu assisto, me dá quase uma falta diária. Eu acho que ele é arrebatador justamente por trazer um pouco essa experiência do puerpério, né? E essa experiência da maternidade que não é muito compartilhada, né? A gente não ouve tanto falar, muitas gestantes e depois mulheres com bebês pequenos compartilham essa experiência, né? De que, puxa, ninguém nunca me avisou que seria assim, ninguém nunca falou sobre o puerpério comigo, eu não imaginei que eu fosse passar por essa fase tão difícil, né? Eu acho que esse vídeo ele traz um tema, um dos temas do puerpério, que é a vivência das polaridades, e as polaridades parece que elas vão pipocando, né? Então, ela fala muito, por exemplo, da tentativa de não repetir padrões e quando se vê já está repetindo os padrões, né? Da sensação de impotência, né? Das faltas de certeza, do amor enorme com uma dor, né? Então, são muitos polos coexistindo, muitas sensações e sentimentos coexistindo. E temas e sensações, vivências muito profundas, né? E por serem tão profundas que Paty e eu temos cada vez mais percebido a importância de a gente lançar um olhar sobre eles, né? E poder levar para a clínica do puerpério o olhar da Gestalt terapia, né? E o olhar da Gestalt terapia justamente vai dizer para a gente da importância, né, da subjetividade, de cada experiência é única, né? Vou pedir, acho que tem algum áudio que está aberto. Consegue fechar, Paty? Não? Sim? Obrigada, senão acho que atrapalha um pouquinho. E aí a gente queria começar contando um pouco para vocês, né, de que lugar a gente parte, né, nesse nosso trabalho com o puerpério, né, porque existem muitas formas de trabalhar essa clínica, mas o nosso olhar é um olhar muito específico e a gente queria apresentar para vocês, né. Acho que primeiro é importante contextualizar qual que é o olhar da sociedade para o puerpério, né? Como eu falei para vocês, ainda é um olhar muito novo, que lança pouco olhar sobre esse tema, né? E ainda por cima, esse olhar é permeado muito pelo saber médico, né? E muitas vezes o saber médico, ele não vai de encontro com a experiência emocional das mulheres que estão atravessando essa fase, né? E o saber médico tende a, muitas vezes, patologizar, né, esse período. Então, esse período do puerpério, muitas vezes, é confundido com adoecimento, com depressão, quando, na verdade, ele diz de um período fundamental, né, que é o momento de passagem, é o momento de transformação, né, é o momento de passagem de um estado de uma mulher, e por mais que ela fosse casada ou dividisse a vida com alguém, mas que
não precisava zelar e olhar pela vida de um outro, e que de repente se vê com um bebê no colo, tendo que cuidar da própria vida e de uma outra vida, né? E muitas vezes essa experiência é uma experiência que é indizível. Muitas mulheres entram num sofrimento tão profundo que as palavras, que o verbo não dão conta, né? E a nossa clínica, né, o jeito que Paty e eu trabalhamos, é muito permeada justamente por essas experiências corporais. A gente, muitas vezes, acessa o sofrimento dessas mulheres a partir do corpo, né? Porque o puerpério é uma fase de tamanha profundidade e complexidade que muitas vezes a palavra não dá conta, né? E outra coisa que eu acho importante a gente trazer também pensando em como a nossa sociedade é organizada, né? Imagino que vocês também se deparem com isso. Uma das grandes características da nossa sociedade é justamente a necessidade de dar nomes, né? De muitas vezes tirar as pessoas dessa sensação de tristeza, né? Então, se alguém está triste, logo parece que tem algo de muito errado com essa pessoa, né? E aí a família ou o entorno mais próximo fica preocupado, acha que precisa medicar e que, enfim, tem todo um movimento de impaciência, de impossibilidade de acolhimento da dor, né? E o puerpério, uma coisa que Paty e eu temos cada vez mais aprendido, ele é justamente permeado por todas essas experiências profundas, né? Não é só pelo amor que inunda muitas mulheres, por essa relação intensa, mas também ele é vivido muitas vezes com muita dor, com muitas incertezas, né? Então, essa característica da nossa sociedade de impaciência, de não poder acolher o sofrimento, muitas vezes impossibilita que a mulher entre nesse processo e atravesse ele de uma forma que ela possa olhar para as próprias questões e para essas figuras que vão emergindo. Pode passar, Paty, por favor. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Uma coisa que a gente gosta muito de dizer é que, apesar de a gente tentar ir tecendo, né, esse olhar com as teorias existentes e com a Gestalt terapia, que é a nossa teoria de base que nos acompanha na clínica, a gente sempre precisa levar em conta algo fundamental, que é a imprevisibilidade e a singularidade da experiência puerperal, né? Por mais que a gente se debruce sobre o tema, estude, se aproxime, né, das figuras mais presentes nesse período, a gente sempre precisa manter uma abertura para o inédito, porque cada mulher, ainda que guarde alguns aspectos comuns a outras mulheres, né, no atravessamento desse período, cada mulher tem a sua história, né? Cada mulher vive num campo relacional, familiar, que vai influenciar nesse período, né? Então, é importante a gente se recordar que é uma experiência única e singular, né? É muito difícil identificar quando que o puerpério tem início, né? Muitas vezes a mulher começa a se dar conta de que tem algo de diferente acontecendo, algo de errado, quando ela começa a perceber uma mudança de humor, né? Quando ela começa a ficar um pouco mais sensível, né? Quando ela começa a ter um estranhamento em relação a como ela se reconhecia até então, um desconforto, né? Muitas mulheres começam a perceber que tem algo que começa a fugir do controle, que não vai bem, porque elas começam com uma fala que é bem comum, né? Poxa, mas eu deveria estar tão feliz, o meu filho nasceu, tá tudo bem, eu tô com ele aqui nos braços, deu tudo certo no parto, e ainda assim eu tô triste, eu não me reconheço, eu não entendo o que está acontecendo comigo, né? Então, é muito importante a gente pensar, né, na questão da singularidade, na questão que cada mulher vai ter uma vivência temporal única, né? E é só a mulher, na verdade, que pode determinar quando que ela considera que o puerpério dela teve início e quando que ele terá fim, né? É claro que a gente sabe que tem um período, mais ou menos, em que o puerpério acontece, né? Que é a partir dos dias próximos ao nascimento do bebê, e esse período pode se estender por até 2 anos ou mais, dependendo da experiência de cada mulher, né? Então, como vocês podem ver, é um tempo muito amplo, né? Do nascimento até 2 anos ou mais, a gente não tem como dizer ao certo quanto tempo,
né? E é justamente a mulher que vai dizendo isso, e a gente, na clínica, vai ajudando essa mulher a tecer, muitas vezes, né? Essa teia de significações, e ela mesma vai se aproximando um pouco de quando ela considera que, né? O que ela considera como a passagem desse tempo. E é claro que o lugar do terapeuta em geral é esse mesmo, mas na clínica do puerpério, né, o nosso lugar é muito um lugar de abertura, né, como eu disse, de acolhimento, de conexão com o feminino. Mesmo terapeutas homens do sexo masculino, a clínica do puerpério ela faz um chamado, né? Ela grita para que cada um de nós terapeutas nos aproximemos dessa conexão com o feminino, né? Da amorosidade. É uma clínica que faz o terapeuta entrar em contato também, né? E ampliar a sua própria awareness das próprias vivências e dores, enquanto filhos, enquanto mães ou pais, né? Enquanto cuidadores. Esses temas permeiam muito a clínica do puerpério. E no nosso curso, né, Paty, a gente aprofunda bastante um pouco quais são esses temas que aparecem, e a gente tem também um momento mais aprofundado em relação ao manejo, que hoje a gente só vai dar uma passadinha, mas para que vocês saibam que o manejo da clínica também é muito específico. Pode passar, Paty. Para pensar um pouco essa experiência do puerpério, eu acho que é importante a gente tentar se aproximar um pouco da experiência tanto da mulher quanto do homem, do pai, né? E aí a gente precisa olhar um pouco para qual que é o lugar social, cultural e familiar da mulher, né? Como que isso ao longo do tempo foi sofrendo transformações, né? Como ao longo do tempo a mulher pode, cada vez mais pode, pensar o que que ela quer estudar, que plano de carreira ela quer adotar, né? Como que ela vai lidar com os diversos campos da vida dela, profissional, familiar, vida materna, se casa, se fica solteira, o número de filhos, né? Em que momento da vida tem filho. Então, é verdade que cada vez mais as mulheres podem se aproximar de uma liberdade maior, né? Mas ter contato com essa liberdade não significa que torne a experiência da maternidade e do puerpério mais simples e mais fácil. A gente bem sabe que as escolhas também trazem angústias, né? E por mais que tenha o movimento das mulheres de tentarem fugir desse pré-estabelecido, né? Muito do lugar que já era dito e conhecido de como é que devia ser a vida de uma mulher, né? Ainda que a gente tente fugir desses padrões, se afastar desses padrões tradicionais também muitas vezes é doloroso e leva a mulher para um lugar de solidão, de angústia, né? E mesmo quando as mulheres podem se rebelar, né, em relação a isso de ter que assumir total responsabilidade por manter os relacionamentos familiares, por conservar as tradições e os rituais, a gente vê muitas vezes na grande parte das famílias que a mulher ocupa esse lugar de intermediar as relações, né, de quando um dos pais do cônjuge adoece, normalmente a mulher que tende a ter né, esse papel de cuidados com o sogro, ou com os próprios pais, com o sogro, com a sogra ou com os pais. Né? Então, ainda que tenha uma liberdade, a mulher ainda é muito sobrecarregada nesse lugar. Né? E quando a mulher consegue se afastar um pouco desse lugar tradicional pré-estabelecido, a gente ouve na clínica muito o quanto que elas se sentem culpadas, né? Porque elas cresceram ouvindo muitas vezes e recebendo julgamentos de quais eram as suas obrigações e de qual era o lugar que elas tinham que ocupar, né? E a gente vê, né, que quando ninguém mais entra para preencher a lacuna numa família ou na demanda de uma casa, normalmente quem acaba sucumbindo a essa demanda é a mulher, né? E muitas vezes movida justamente por esse sentimento de culpa. Então, a gente ainda tem um grande caminho a percorrer em relação a esse lugar da mulher na sociedade, né? E a forma que a mulher vive o seu lugar na sociedade e na família também vai ter uma grande influência no atravessamento dessa fase do puerpério, né? Tem uma outra coisa muito importante que a gente sempre
lança um olhar, né, que para além da intensa carga de trabalho, né, que seja na vida profissional ou trabalho doméstico, né, a vida nas grandes cidades redesenhou um pouco a organização das famílias, né? Então, a maioria das famílias vivem em núcleos familiares muito pequenos. E o que antes era uma experiência comunitária, né, a experiência do nascimento, da maternidade, as famílias muitas vezes se reuniam, né, e a mulher recebia ajuda de outras mulheres mais experientes da família, primas, irmãs, enfim. Hoje em dia a gente vê que muitas vezes é uma experiência solitária, né? A vida nos grandes centros empurrou essas mulheres muitas vezes para uma experiência de solidão e, mais do que isso, de não ter muito um amparo e um olhar de quem já passou por isso, né? Então é como se elas entrassem para essa experiência muito desamparadas e sem um referencial de alguém que possa dizer que é assim mesmo ou que possa emprestar um pouco da sua experiência, né? E elas acabam se vendo sozinhas no momento de extrema fragilidade, de vulnerabilidade, em que ter alguém um pouco mais experiente ou um heterossuporte mais consistente seria muito importante. Pode passar, Paty. E aí, a gente traz também um pouco do lugar do pai, né? Quando a gente pensa no lugar do pai, no nascimento do filho e no puerpério, a gente começa a perceber que toda a literatura sobre desenvolvimento, né, muito influenciada pela psicanálise, tende a focar muito mais na relação da mãe com o bebê, né? E deixa de lançar um olhar também para o lugar do pai, para a importância dessa experiência da figura paterna, tanto para a constituição do vínculo, né, com o bebê, quanto também para a possibilidade da mulher atravessar o puerpério de uma forma um pouco mais, um pouco menos sofrida, né? Então, se a gente for pensar no que existe como literatura, principalmente a literatura mais antiga, né, ela vai focar um olhar muito grande para a relação mãe-bebê, né? E isso acaba trazendo para as mulheres um peso muito grande, um senso de responsabilidade e de reversibilidade também, como se todos os atos delas fossem definitivos e como se elas fossem quase que as únicas responsáveis pelo bem-estar desse bebê, né? E isso, para uma mulher que já está atravessando essa fase do puerpério, é muito pesado, né? E pode trazer ainda mais culpa, mais fragilidade, né? Então, a gente precisa pensar que o lugar do pai, né, nessa história toda de puerpério, de nascimento, maternidade, ainda é uma gestalt inacabada. A gente precisa lançar muito um olhar sobre isso ainda, né? E a gente precisa pensar que é claro que a gravidez e o puerpério também afetam muito o parceiro, né? E ele pode sim participar ativamente, dividindo todos os cuidados que dizem respeito ao bebê, né? E que é importante que a mulher possa ter estabelecido uma relação de confiança com esse parceiro, né? Para que ela possa também permitir que ele se aproxime. A gente vê algumas mulheres que, por mais que elas estejam sofrendo, se sentindo sobrecarregadas com o bebê recém-nascido, elas não conseguem confiar, elas não conseguem abrir um espaço para que o pai possa ocupar, né? E aí, com isso, muitos pais acabam se sentindo excluídos dessa relação, né? E eles já estão passando por uma situação que é uma sensação de afastamento sexual, porque depois do nascimento de um bebê, além de toda a descarga e queda hormonal da mulher, junta seu cansaço, o estranhamento com o próprio corpo, todas essas preocupações, a mulher acaba se afastando por um tempo, né, desses contatos sexuais. E para muitos homens, a depender de como eles vão se organizando emocionalmente, o contato sexual é um grande indicador de que tudo vai bem. É uma grande forma deles sentirem que estão participando e que está tudo bem no casal. Então, nessa fase, já tem um afastamento sexual, né? A mãe, ela já está toda preparada ali para o vínculo com o bebê, ela já passou toda a gestação carregando aquele bebê, né? Quando ela amamenta, que é uma experiência única, que o pai não pode participar. Então, o pai pode tanto participar ativamente como pode se sentir muito excluído. E quanto mais ele se sente excluído, mais ele pode se afastar e mais a mulher pode atravessar essa fase do puerpério de uma forma muito solitária, né? A gente vê, ainda bem, um movimento crescente, né, de muitos
casais e pais participarem de aulas de pré-natal, de preparação para o parto, né? Mas a verdade é que muitas vezes a maioria dos pais não tem nenhuma experiência de cuidado com o bebê, né? Justamente por essa organização das famílias na contemporaneidade, né? E muitos pais precisam, quando a gente faz um trabalho, né, como a Puérpera, a gente precisa pensar que, para além do trabalho com a mulher, e que muitas vezes essa mulher vem acompanhada do seu bebê, muitas vezes a gente acaba fazendo um trabalho com a família também, com esse campo mais estendido, né? E normalmente a família, esse campo estendido, diz respeito ao parceiro ou à parceira, dependendo da organização da família, né? E a gente precisa trazer essa experiência para o pai, né? De que a arte da intimidade, de construir esse vínculo, requer tempo e disponibilidade, né? Se imagina só, para uma mulher que já passou os 9 meses da gestação em contato com esse bebê, né? A chegada desse bebê às vezes é uma experiência aterrorizante, ainda que ela tenha toda a questão hormonal, disponibilidade hormonal para constituir um vínculo com esse bebê, por mais que ela se prepare, já é muitas vezes difícil. Imagina para um parceiro ou para uma parceira que não tiveram essa experiência no próprio corpo, né? Então, o nosso trabalho muitas vezes é de convidar esse pai, esse parceiro, para essa arte da intimidade, né? E tranquilizar de que tá tudo bem se ele ainda não se sente muito próximo e vinculado e capaz de cuidar desse bebê, né? E convidar para um olhar de que muitas vezes essa mulher também não se sente capaz e que eles podem talvez se unir, né? Podem se unir e se fortalecer. Pode passar, Paty. Esse texto eu gosto bastante, que Paty e eu demos um curso e era bem na época do Dia dos Pais. E aí não sei, talvez alguns de vocês conheçam o Marcos Pianger, ele escreve muito sobre a paternidade, né? E depois que ele se tornou pai, ele passou por uma grande reorganização profissional na vida dele, né? Então eu vou ler para vocês, para que a gente também no nosso trabalho aqui possa incluir esse pai nesse processo do puerpério. Então eu vou ler para vocês esse texto. E ele diz assim: como é difícil para um homem virar um pai. Ele faz filhos, mas como é difícil ser pai. Homem feito para ser duro, orgulhoso, violento, competitivo, egoísta. Como é difícil para um homem transformar o seu coração de pedra em manteiga. É preciso um milagre químico ou uma intervenção cirúrgica. Ouvir mais e falar menos. Aceitar o imprevisto, o incontrolável. Não ligar para os outros. Tirar suas máscaras, reconhecer o choro, recolher a âncora, aceitar a onda. Tirar a armadura para construir um castelo. Pai não tem útero, mas tem colo. Não tem peito, mas tem mamadeira. Não carrega na barriga, mas no abraço. Carrega no ombro, nas costas e na cabeça. Pai engravida no frio da barriga. Gesta no coração, pare no choro, nutre no beijo. Alimenta no carinho. Protege na atenção. Pai não nasce pronto. Se quebra no parto, se reconstrói no caminho. Nasce menino, cresce homem e morre pai. Pai não tem cordão umbilical, mas tem mãos e braços e pernas para fazer chegar o necessário. Pai não faz leite, mas faz comida. Não amamenta, mas faz a papinha, dá a papinha, suja a roupa inteira de papinha, limpa a papinha que caiu no chão. Pai não tem 9 meses de gestação, mas tem anos e anos de formação. Gesta fora, tentando acertar. Ser bom pai, bom filho, bom marido, bom homem. Pai é rei, princesa, professor, Messi, Einstein, Steve Jobs. Gigante, minúsculo, imbatível, chorão. Aurelas invisíveis, asas escondidas embaixo das nossas camisas. Que sejamos os super-heróis que os nossos filhos sabem que podemos ser. Heróis comuns, empurrando carrinhos. Agradecidos por um dia termos virado o que nunca imaginamos. Como é bom para um homem virar um pai. Eu acho muito bonitinho esse texto, né? Porque ele traz um pouco esse olhar para quanto que às vezes o homem é surpreendido, né? Com
essa experiência da paternidade, né? O quanto ele é surpreendido com essa experiência de cuidar de um outro, né? E muitas vezes na clínica do puerpério a gente também precisa ajudar esse casal a olhar para quais são as potencialidades do pai, porque muitas vezes ele também está muito distante disso, muito inseguro, né? Eu acho que os pais também talvez passem por um certo puerpério, se a gente for pensar assim, né? Que essa fase de transformação, de estranhamento. E eles têm contra eles essa questão de não terem gestado, de não poderem amamentar, do próprio olhar da sociedade, que entende que é a mãe é que precisa dar conta de tudo. Então, acho que esse texto é um convite também para o nosso olhar para essa clínica do puerpério, para que a gente possa incluir também esses parceiros, né? Pode passar, Paty, por favor. Como a gente está de tempo, deixa eu ver. Oi, Lê. Agora são 6h43, mas pode avançar uns 10 minutinhos porque a gente demorou um pouquinho para começar, né? Então, se você precisar avançar um pouquinho, você avança e eu me regulo, tá? Ah, não, mas eu vou tentar caminhar um pouquinho. Bom, no nosso curso a gente se estende bastante sobre esse período da gestação, né, depois do parto. Hoje é só uma pinceladinha para a gente entender qual que é a influência desses momentos, né, que antecedem a chegada do bebê e como o bebê chega ao mundo para essa experiência do puerpério também. Pode passar, Paty, por favor. É muito importante a gente pensar, né, que um bebê, muitas vezes, ele é gestado, né, imaginativamente, muito antes de ele chegar no útero da mulher, né? Então, a maioria das mulheres e dos pais, enfim, tem na imaginação uma representação do que seja ter um filho, de como se vê como mãe ou como pai, né? Mas aqui a gente está falando no caso da mulher, né? Então, durante toda a gestação, a mulher ela vai se aproximando um pouco de tudo aquilo que ela imaginou sobre a maternidade, sobre como que é um bebê, sobre como que vai ser o bebê dela, né? E, inclusive, pela questão hormonal, e depois o que o Winnicott vai dizer, vai chamar de preocupação materna primária, né? Que é justamente o período que antecede o nascimento do bebê, e é aquela fase no qual a mulher já vai se retirando um pouco desse tempo, que é o tempo compartilhado da vida, né, de correria, enfim, e vai entrando num tempo mais próprio. Essa própria predisposição psíquica dela vai levando ela para um lugar também de fragilidade, né, e de entrar em contato com a filha que ela foi, com os cuidados que ela recebeu ao longo da vida e das primeiras experiências até sensoriais, né? Muitas mulheres têm contato com experiências muito primitivas que até então elas nunca tinham se dado conta e que muitas vezes chegam no consultório sem elas conseguirem colocar em palavras também. E são experiências que dizem respeito a toques que elas receberam, formas de cuidado, como que elas foram também criadas como filhas, né? E aí a gente pode pensar que se tudo foi correndo bem ao longo do desenvolvimento dessa mulher, a fase da gestação e do puerpério é uma fase muito gostosa, onde ela pode reviver um pouco os cuidados que ela recebeu e, a partir disso, ofertar esse cuidado para o seu bebê também, né? Mas a questão é que o que a gente acaba recebendo no consultório não são essas experiências, são experiências, muitas vezes, de que a mulher vai se dando conta de muitas situações inacabadas que foram ficando ao longo da sua existência, e muitas vezes situações inacabadas que dizem respeito a um período muito inicial da vida delas, né? Que é justamente essa fase em que elas mesmas foram bebês e precisaram de cuidados, né? Então, a gravidez e o puerpério são fases em que essas situações inacabadas tendem a ressurgir com muita força, justamente pelo estado mais sensível que a mulher se encontra, né? E a depender da intensidade do sofrimento, né? Elas são, que acompanham essas situações inacabadas, elas podem inclusive prejudicar essa relação de entrega da mulher à maternidade, à constituição do vínculo com o seu bebê, né, a possibilidade de justamente se entregando a essa relação mãe-bebê, né? Então a gente vê o quanto que é importante, se a gente está pensando numa clínica do puerpério, fazer muitas vezes um trabalho preventivo mesmo com gestantes, né, para já ir dando lugar para essas situações inacabadas, para que elas possam
e se dando conta dessas questões, acolhendo e cuidando, para que isso não tome conta como uma figura principal e que elas não possam olhar para o seu bebê e olhar para essa relação tão intensa, né? Pode passar, Paty, por favor. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o parto, que também é a forma que o bebê chega ao mundo e como essa mulher vai significar essa experiência, se ela pôde, se ela se sente tendo tido escolha, né, em relação ao tipo de parto, ao meio que o bebê foi recebido. Tudo isso vai influenciar muito mesmo em como ela vai entrar para esse período do puerpério. Pode passar, Paty. Então, a gente precisa olhar um pouco também para como que o parto acontece na nossa sociedade, né? O que antes era um evento muito do mundo do feminino, né? No nosso curso a gente também fala um pouco do papel das parteiras e de como que a chegada de um bebê dizia muito respeito às mulheres sábias, aquelas velhas parteiras, né? E o quanto isso deixou de ser uma experiência de intimidade, né? E de introspecção para se tornar também um momento quase de um momento médico mesmo, né? Então, o que pode ser um ritual de passagem, de crescimento, né? Muitas vezes acaba sendo reduzido a uma simplificação médica. E a gente pode pensar nisso, né, na sociedade contemporânea, olhando para a quantidade de cesarianas, né? E aqui a gente não está fazendo uma apologia a nenhum tipo de forma de nascimento ou de parto. O melhor parto é aquele, a gente acredita, né, em que mulher e o bebê estão em segurança, né, e mantidas todos os cuidados que dizem respeito à segurança, é aquele parto em que a mulher e o parceiro ou a parceira sentem que tiveram escolha, que puderam participar ativamente, né. Então, a Conelli tem essa frase que a gente gosta muito, que ela vai dizer que o argumento de que as mulheres querem cesarianas porque não querem sofrer as dores do parto, ou de que querem partos naturais porque querem se sentir poderosas, esbarra na mesma questão. Quem pode dizer de antemão o que quer cada mulher? Então, se a gente fica muito preso numa polaridade ou outra, a gente perde de vista o desejo e a possibilidade de cada mulher e de cada família, né? E para muitas mulheres, a forma que o parto aconteceu, que o nascimento do seu bebê aconteceu, vem carregada de tanta dor, de tanta frustração, que o momento do início do puerpério já vem carregado de muito mais intensidade, de muito mais dificuldade de atravessamento. Pode passar, Paty, por favor. E só passando rapidinho, né? Muitos estudos apontam que o contexto do parto vai interferir significativamente no estabelecimento do vínculo afetivo da mãe com o bebê, né? E também na qualidade dos cuidados posteriores que ela pode oferecer para essa criança, né? Porque a depender de como ela vive o parto, ela pode se sentir tão incapaz e isso vai mexer com a autoconfiança dela e com a sensação de competência ou não de cuidar desse bebê, né? No momento do parto, é um momento privilegiado, que tem uma descarga enorme de ocitocina, né? E a gente sabe que a ocitocina é o hormônio do amor e ele pode favorecer essa constituição do vínculo afetivo, né? E o momento que sucede o parto é um momento crucial, assim, que por conta dessa mudança hormonal, a mulher fica mais disponível, mais sensível para o vínculo e o bebê também, né? Então, o quanto é importante a gente olhar para essa questão do parto também. Pode passar, Paty. E agora vamos entrar propriamente no puerpério. Pode passar, Paty. Bom, a primeira questão, né, quando a gente vai falar sobre o puerpério, justamente é a questão temporal, né? A gente tem o saber médico, que vai dizer que o puerpério que é considerado puerpério esse período que decorre desde o parto, né, até que os órgãos genitais da mulher voltem ao seu estado normal, né, ou estado anterior à gestação. E um outro olhar é que ele dura 40 dias, que é após esses 40 dias que a mulher pode retomar todas as suas atividades, relações sexuais, enfim, né.
E aí a gente pode fazer até uma analogia com essa quarentena que a gente está vivendo, que nunca, não, parece que não tem fim, né? E eu acho que é um pouco a experiência de muitas puérperas mesmo, né? Que essa quarentena de 40 dias não dá conta da experiência delas e da sensação de vulnerabilidade, de todos os cuidados que elas precisam, né? E é muito complicado a gente datar essa experiência do puerpério como acontecendo nesses 40 dias, porque aí a gente pode deixar de ofertar os cuidados necessários para essas mulheres e principalmente intensificar o sofrimento delas, né? Pode passar, Paty, por favor. Então, se a gente for pensar qual que é o tempo do puerpério, né? Justamente é um tempo necessário para que a mulher vá vivendo essa dimensão temporal, que não é a dimensão cronológica compartilhada de nós aqui, por exemplo, que a gente está olhando para o relógio e tem a hora certa para começar e tem a hora certa para acabar. Uma mulher que vive esse tempo do puerpério é um tempo de conexão, de quanto mais alto suporte ela tem, dela poder deixar de olhar para o tempo do relógio, olhar para o tempo da experiência dela com esse bebê, né? É o tempo que a mulher precisa para entender todas as transformações que ela viveu no corpo, no campo relacional dela, nas relações familiares, na relação com parceiro ou parceira, né? E o que é muito triste a gente perceber que esse tempo que ela precisa muitas vezes é maior do que o tempo disponível para ela, né? Se a gente for pensar, a gente sabe que as mulheres têm o tempo da licença maternidade, né? Que no Brasil é bem mais curto em comparação a outros países da Europa, por exemplo. Então, é como se a mulher já soubesse de antemão que o tempo que ela vai ter disponível para essa experiência é muito curto, né? E muitas mulheres, inclusive, ficam tão aflitas com essa sensação do tempo que está acontecendo e que é curto, que tentam se proteger disso, né? Porque elas têm medo de se lançar nessa experiência e depois precisar sair. Então, muitas mulheres tentam se manter um pouco à distância dessa experiência e do bebê. Muitas mulheres dizem, poxa, mas já que daqui a 6 meses eu vou voltar a trabalhar, então é melhor eu nem amamentar, por exemplo, ou é melhor eu já acostumar o bebê a ficar com muitas pessoas, assim ele não vai sofrer tanto. E aí ela perde essa possibilidade de entrega, né? Como eu falei para vocês, o processo emocional do puerpério dura em torno de 2 anos, né? E é nesse período justamente que a mulher vai entrar nesse processo de desenvolver intimidade com seu filho. E isso vai demandar um ajuste em todas as relações, com todos os envolvidos, né, nos cuidados desse bebê. E, enfim, e das pessoas próximas. Então, além de toda a descarga hormonal, da necessidade dela de se haver com a nova forma física, corporal, dessa demanda emocional que é cuidar de outro bebê, né? Todas as relações próximas do campo relacional dela também sofrem transformações, né? E aí, como eu disse para vocês, muitas mulheres logo precisam voltar para o trabalho e isso é mais uma demanda de ajuste, né? Em relação a esse período do puerpério, que deveria ser um período fora do tempo, né? Do tempo compartilhado, como a gente conhece. Pode passar, Paty, por favor. O período puerperal é uma fase de grande importância, né? E que, por ser tão importante, tão sensível, exige e exigiria cuidados especiais à mulher, né? Porque se a gente for pensar, esse período é marcado pela experiência de dar à luz, de cuidar de um bebê, pelas alterações físicas e emocionais, né? É uma fase que exige muitos ajustamentos criativos e que, infelizmente, é uma fase que ainda não recebe todo esse cuidado necessário, né? Além disso, né, para quem tem filhos ou quem convive com pessoas próximas que têm filhos, criar filhos é considerada uma das tarefas mais difíceis que uma pessoa realiza na vida, né? E, infelizmente, a sociedade oferece pouco amparo e pouco preparo para as pessoas que vão atravessar essa experiência, né? E também existe pouco espaço de compartilhamento entre as mães, né, e pessoas que tem essa experiência de ter filhos, né? Do que é realmente, dos sentimentos que estão envolvidos, da dureza dessa experiência.
Então, como eu disse para vocês, muitas famílias chegam muito despreparadas e são surpreendidas, né, por todo esse atravessamento. E o nascimento do filho pode ser o momento dos pais reverem as suas próprias questões mais primitivas, né? E aqui a gente olhando para um lado luminoso da experiência, tem um lado que é mais sombrio, que é mais denso, mas também é uma grande oportunidade, né? De quando essas situações inacabadas podem ganhar espaço e serem atravessadas, é uma grande oportunidade de crescimento para os pais e para essa mulher. Né, uma oportunidade de ampliar o awareness sobre si, de integrar partes e polaridades que antes eram desconhecidas, né, e de se desenvolver no seu processo de crescimento. Paty, aqui eu tinha pensado em passar aquele vídeo, mas eu acho que vai ficar muito corrido, não vai? Eu ainda tenho mais... O vídeo tem uns 9 minutos. O que você acha, Lê? Você acha que você tem mais quanto de fala? Acho que mais 10... Aí daria 20 minutos entre o vídeo e a minha fala. O que você acha? Eu acho que vai ficar corrido, Lê. Sim. Depois a gente pode até passar, então, a referência do A gente filme. referencia para que elas possam assistir. Está disponível, né? Sim. Porque é aquele documentário do Netflix, O Começo da Vida, e o segundo episódio, que se chama, acho que Tornar-se Pai e Mãe, tem um momento ali desse episódio que fala justamente sobre a experiência do puerpério, né? Então tem várias mulheres de lugares diferentes do mundo contando sobre essa experiência. E eu acho que é muito rico a gente poder, né, se aproximar dessas diferentes experiências. Depois a gente passa para vocês o minuto preciso, tá? Desse episódio. Pode passar, Paty, por favor. Então, desde o começo eu falo para vocês, né, que o momento do puerpério é um momento em que muitas figuras emergem, e aí eu elenquei algumas delas aqui. Mas como eu disse para vocês, né, é uma experiência única, e essa lista vocês podem ajudar a gente a compor essa lista, inclusive. E vocês podem compor essa lista para vocês mesmos, porque são inúmeras as possibilidades, né, das figuras que emergem. Mas o que a gente costuma encontrar na clínica são muitas dúvidas e questionamentos sobre a capacidade da mãe de alimentar e cuidar do bebê, né? Essa noção de compromisso para a eternidade, né? De deixar de ser para si para ser para um outro. Essa noção e essa figura que emerge muitas vezes é acompanhada de muita angústia, porque é angustiante mesmo essa noção de ter que cuidar de um outro, né? A necessidade de reparação com as figuras primárias, como eu disse para vocês, se tornar pai e mãe é revisitar um pouco esse lugar de cuidados recebidos e a relação com os próprios pais, né? A sensação de que a família de origem entra na sua casa justamente porque a pessoa começa a se haver muito com essas questões, né? E muitas vezes a família entra literalmente na casa, porque os avós muitas vezes não se dão conta da importância, né, de resguardar aquele momento. Então, muitas vezes na tentativa de ajudar acabam invadindo. É o momento da mulher ampliar a awareness sobre as escolhas, as exposições que ela ocupou até então. De partida a um momento de crise conjugal, por mais unido, por mais que esse casal quisesse esperar essa chegada desse bebê, é um momento de crise, e aqui a gente entende crise como um momento de desarrumação e de passagem, né, de transformação. O tema da exaustão, da solidão, a nova relação com o tempo, questionamento sobre valores pessoais, e a angústia com a volta ao trabalho. Então, essas são algumas das figuras que a gente encontra na clínica do puerpério, mas tem muitas outras. E o nosso trabalho também é de ajudar as mulheres a se aproximarem desses temas, né? Pode passar, Paty, está acabando já. E aí, por mais estranho que isso possa parecer, mas a clínica do puerpério também é uma clínica do luto e do enlutamento, né? E é importante que a gente tenha essa dimensão e esse olhar, né? Porque assim como se tornar pai e mãe traz uma noção de continuidade, de possibilidade. Muitas mulheres dizem que se sentem muito poderosas a partir da maternidade, mas é um momento também de atravessamento de muitas perdas, né?
Então, eu vou ler esse trechinho para vocês, que eu acho que ele diz muito dessa fase de enlutamento do puerpério, que é da Clarice Lispector. Terei de morrer de novo para de novo nascer? Aceito. Criar de si próprio um ser é muito grave. Estou me criando. E andar na escuridão completa à procura de nós mesmos é o que fazemos. Dói, mas é dor de parto. Nasce uma coisa que é. S. Eu acho que essa última frase é incrível e ela me faz pensar na teoria paradoxal da mudança, que muitas vezes, né, o momento do puerpério, do nascimento de um filho, é o momento em que a mulher vai se aproximando realmente de quem ela é, no final das contas, né? Porque não tem nada que acho que ajude e faça com que uma mulher acesse mais a precariedade do que a chegada de um filho, né? Então, se a gente for pensar na clínica do puerpério também como uma vivência de enlutamento, então a gente pode pensar quais são as perdas que essa mulher atravessa. A perda pela dor, pela mulher que ela não é mais, né? Uma passagem da sensação de onipotência. Muitas mulheres durante a gravidez se sentem poderosas e quando o bebê nasce elas se sentem muito impotentes. Luto pelo parto que muitas vezes ela não teve, pela perda de referências corporais, pelo bebê idealizado, né? Porque o bebê nunca nasce do jeito que a mãe e o pai tinham imaginado, isso envolve um luto, né? Essa vivência do indizível, a dor pela mãe que se é realmente, pela que imaginou que seria, e, enfim, muitas outras que depois a gente pode aprofundar num outro momento, mas é só para vocês terem contato um pouco com a quantidade de lutos que vão permeando essa fase também. Pode passar, Paty, por favor. E uma outra coisa que tende a deixar complexa essa fase do puerpério é o mito do amor materno, né? E Paty e eu gostamos muito dessa frase que vai dizer que em uma mulher cabem tantas mulheres quanto a imaginação e a fantasia permitirem, ou tantas quantas forem as possibilidades existenciais na construção desse ser. A gente gosta dessa frase porque ela traz um olhar justamente de subjetividade, né? E de tentar trazer um pouco de um sopro de liberdade para as mulheres, né? Porque se a gente for olhar, por exemplo, numa definição antiga do Larousse, né, do que é instinto materno ou amor materno, Larousse dizia que o instinto materno é uma tendência primordial em toda mulher normal. Ou seja, uma mulher que não é atravessada por esse instinto é como se ela estivesse fora do que é considerado normal, né? Um desejo de maternidade. E que uma vez satisfeito esse desejo, incita a mulher a zelar pela proteção física e moral dos filhos. E o que a gente vê muitas vezes na clínica é que uma parte das mulheres não é atravessada por esse desejo de cuidar do bebê, e muito menos por esse mito do amor materno incondicional, né? Então, esse é um outro grande tema também da nossa clínica. Para terminar, pensando um pouco na questão do manejo, para terminar não, né, gente? A gente está dando uma pincelada. Cada uma dessas coisas a gente precisaria aprofundar muito, mas só para pensar, né, na clínica e no manejo, como é que a gente vai também ofertar um cuidado para essa mulher, é importante a gente pensar que durante o puerpério, de uma certa forma, a mulher também se torna um bebê, né? Se a gente está dizendo que ela vai entrar em contato com a própria fragilidade, vulnerabilidade, se ela vive um tempo que não é um tempo compartilhado, que ela também precisa muitas vezes de cuidado para se alimentar, né? Então, a gente precisa pensar qual é o tipo de cuidado que a gente ofertaria para uma mulher que, ao mesmo tempo, vive essa dimensão da maternidade, de cuidar de um outro, e que também precisa ser cuidado, né? E os estudos apontam, né, que as memórias celulares são ativadas justamente no momento do nascimento de um filho, de quando essa mulher também era um bebê com a sua mãe, né? E aí, a forma que essa mulher foi cuidada ou não, né, vai dizer muito de como que ela consegue ou não acessar essa criança nela, né? E muitas vezes o nosso trabalho é de ajudar essa mulher a acessar essa criança que existe, que existiu nela,
para que ela possa justamente ofertar o cuidado para esse bebê diante dela, né? É quase como se a gente fizesse no manejo clínico do puerpério, a gente ofertasse uma maternagem, né, Paty, para essas mulheres que recentes mães, né? Para que elas possam viver um pouco essa sensação de regressão, né? Porque a impossibilidade de viver essa regressão, de viver essa sensação de vulnerabilidade, de abertura, pode fazer com que essa mulher adoeça no puerpério. Pode passar, tá? Então, só para fechar, no nosso curso a gente aprofunda bastante na questão do manejo, na questão do aprofundamento das vivências corporais, mas só para a gente pensar um pouco como é que é cuidar de uma mãe que é um bebê ao mesmo tempo, né? A gente precisa pensar que o campo de intervenção de um terapeuta no puerpério justamente é o da sutileza. Então, a gente, enquanto terapeuta de mulheres puérperas, a gente precisa tomar cuidado com o tom da voz, cuidado com o ambiente, regulação da proximidade para nem invadir e nem deixar essa mulher com a sensação também de desamparo. É como se a nossa sala se tornasse também um grande útero ou grande colo para essa mulher. Então a gente vai cuidar da luminosidade, vai checar se a temperatura está boa, né? Na clínica, quando a gente atende uma puérpera, normalmente ela vem acompanhada do bebê. Então a gente às vezes precisa desarrumar a sala para acolher de um jeito mais confortável essa mãe e o bebê. A gente precisa ter uma disponibilidade física e corporal, porque muitas vezes a mulher pede para que a gente segure o bebê para ela poder respirar um pouco, para ela poder ir ao banheiro, se ajeitar um pouco. Então, é uma clínica que foge um pouco do convencional, se bem que a gente, como gestalt terapeuta, não, também já foge do convencional, né, Paty? Mas a clínica do Corpério também faz esse convite, né? Então, a gente, às vezes, precisamos dar à disposição da sala. Às vezes eu saio toda descabelada do atendimento com uma puérpera, porque justamente é um cuidado que muitas vezes é físico também, né? Bom, agora a gente só está fazendo na modalidade online, mas ainda assim é possível regular isso de proximidade, tom de voz, tudo isso se faz ainda mais necessário, né? É importante a gente pensar, se a gente está dizendo que a mulher está vivendo um tempo que é fora do tempo, o tempo da nossa palavra também precisa ser diferente, né? Muitas vezes não adianta ficar em abstrações, muitas vezes são palavras concretas, tentar ajudar concretamente essa mulher, pensar numa rede de apoio, no que ela precisa nesse momento como suporte, né? E é uma clínica também que em tempos normais, anteriores à pandemia, muitas vezes acontece na casa da puérpera. Às vezes a mulher se sente tão incapaz e insegura de sair de casa junto com o seu bebê que os primeiros atendimentos acontecem na casa dela, né? Então a gente também precisa ter um cuidado especial com a questão do sigilo, onde que vai acontecer essa sessão, né? O tempo. Normalmente eu reservo um tempo maior para o atendimento a puérperas, porque é atravessada pela imprevisibilidade. Às vezes você recebe uma mulher e o bebê começa a chorar, e aí você precisa esperar o bebê parar de chorar para que a mãe possa voltar a falar. Então, é como se o terapeuta também vivesse em alguma medida toda essa desarrumação que a mãe está vivendo com a chegada do bebê, né? Por isso que é tão importante a gente pensar em todos esses temas que permeiam essa clínica, para que a gente também possa ter um autossuporte, né, e a possibilidade de abertura e de desarrumação, para receber a desarrumação dessa mulher também. Ufa, acho que foi tudo, né, Paty? Olha, é isso mesmo, né? Como é delicada essa clínica, né? Como ela é atravessada por tantas questões e como é importante, né? Eu fico tão feliz quando a gente vai dar curso, palestra, que eu vejo, né? Vocês aqui, assim, porque como a gente precisa constituir um corpo de conhecimento para poder, de fato, ajudar essa mulher, né? Porque a gente está perpassando aí é, um universo de transformações e ajustamentos que precisam ser feitos, né? Então, como a gente também precisa se instrumentalizar para poder cuidar mesmo, né? Acho que é a clínica do cuidado, né?
Bom, gente, espero que vocês estejam aí ainda disponíveis. Eu sei que vocês estão cansadas já, né? Mas tem mais um pedacinho que eu queria falar com vocês agora, que a Lê traz lindamente toda essa questão da mulher, e aí eu venho com um olhar, né, que complementa, que aí a gente pensar que se a gente está dizendo de um período de vida tão importante para a criança também, a gente precisa cuidar dessa mulher para que essa mulher possa cuidar dessa criança. Tá bom? Então eu vou compartilhar aqui. Se vocês tiverem perguntas, vocês, como a gente está numa turma pequena, fiquem à vontade para abrir o microfone e falar ou mandar pelo chat, que a gente vai cuidando de responder, tá bom? A gente gosta de co-construção, né, Lê? Então serão muito bem-vindas as perguntas de vocês. Bora lá para eu compartilhar. Tá. Bom, bora lá. Então, a gente está falando da clínica do vínculo, né? Puerpério e primeira infância. Eu vou trazer um pouquinho deste olhar para a primeira infância, que Lê e eu estamos desenvolvendo assim no tempo, né? E Lê não conseguiu passar o vídeo dela lindo do começo da vida, mas eu vou passar um outro pedacinho do começo da vida para vocês. E eu passei a minutagem, mas eu recomendo de verdade que vocês, se puderem, assistam a série inteira, porque ela vale muito a pena. Ela é uma mulher muito sensível para este momento. Então, bora lá. Ô Gael, quantos anos você tem agora? Quanto é isso? Peraí. E antes, você tinha quantos anos? 1. E depois? 2. E depois? 3. E quantos anos você vai fazer no seu próximo aniversário? 4 vezes eu vou fazer. Depois 7 anos. Sério, filho? E depois? Depois eu vou ficar um adulto. The brain never stops developing until you die. If you're 100 years old and you learn something that you didn't know before, your brain makes new connections. But the most rapid period of brain development is in the first few years. Babies learn more in the first 3 years of life than they will ever learn again. They learn more rapidly from 0 to 3 than they will learn from 10 to 13 or 20 to 23 or 30 to 33. There are critical periods in development where the brain's structures are just waiting for the environment to show how does this culture do things. A volte mi sono sentita spesso dire il bambino ha bisogno di imparare, è una sorta di vaso da metterci dentro dei saperi. No, non è vero, non è questo. Non è una tabula rasa dove tu appoggi i tuoi saperi, le tue competenze. L'importante è vedere il bambino come capace di avere tanto dentro, di avere tanto da insegnarti. So the only way that children can achieve this amazing capacity for learning and exploration, that all depends on the fact that they have a very secure, stable, loving set of caregivers, people who are taking care of them. Probably the most significant discovery is that brain development is influenced as much by the environment as it is by genetics. Beginning at birth, actually even before birth. The experiences that a young child has, the interactions a child has with people, literally gets under the skin and into the brain and affects how brain circuits are made, how the architecture of the brain is built. So early experience literally shapes the architecture of the developing brain. Learning begins literally from the time that babies are born, and there's even some evidence that there's learning inside of the womb. I think that what you see when you watch a child walk into a preschool that is curious
and eager to learn is a child who's had positive experiences before he even got to preschool. He's had nurturing and responsive parents. He's been in a safe environment. He's had good health and nutrition. That child comes with a set of skills and a set of interests in life, in exploring, in playing, in socially playing well with others, that a child that doesn't have those experiences doesn't come with. The children whose development is at risk are children who live in very difficult circumstances. Not a bad day here, a bad day there, but chronic, constant days, weeks, months, years, where there's very little positive interaction, where the home may be just very disorganized, not because parents don't love their children, but they're overwhelmed by their own life circumstances. Oftentimes, as societies, we fail to support parents in providing them the support they need for their children. That's when we start to see an immediate sort of child's toxic environment start to build. High levels of stress, high levels of conflict, lack of food, lack of nurturance. We know all of that together is a toxic environment because it's not allowing the child to develop to their full potential. The way people parent is heavily influenced by the way they were parented, and whether adults have the skills and the capabilities to provide a safe, stable environment for children is determined by whether they themselves were raised in a safe, stable environment. Somewhere along the line, the cycle has to be broken, and the science is telling us you can't bypass the adults. All families face challenges today, and our goal as a community, as a society, as countries, should be to support them as they nurture their children. You know, they use the term, it takes a village, and I don't think they mean that as a lot of people taking over your child. What they mean is that we help you raise your child as a community, and that's what we're after. In the United States, we've conducted these studies that show what is the benefit of $1 of investment in the early years of the child. What we found when we only consider these more limited objectives like earnings, and employment, and things like crime, that we find that each dollar invested pays back over the lifetime about $7, which is a very high return. The mother, this whole notion of the human capital invested in the child, the greatest part of which is the mother's, that love is an important part of the economy, which typically is not fully recognized in the society. Why, knowing what we know about how important this early childhood time is, it's so important for the success of their future, for their future IQ, for their future health. If it's so important, why do we act like it's just the mother's job to take care of that baby, or just the family's job? Why are we not saying this should be the job of our entire society? Why is this not the job of our governments? Why is it not the job of industry to help protect this little baby? Pois é, né? E aí, eu acho que pensando no que a gente entende, né, da clínica do puerpério, se a gente está vendo tudo isso, quão é fundamental que a mãe, que o pai, que a família, ela esteja amparada para que ela possa constituir, inaugurar a subjetividade dessa criança no mundo, para que ela possa amparar essa criança, né? Se a gente vê esse retorno, né, que o pesquisador coloca, né, do investimento na primeira infância, essa frase para mim faz todo o sentido do mundo, quando eu penso que sim, é preciso uma aldeia para criar uma criança. E eu gosto muito do que a Veria Conelli coloca, que ela fala assim, que eu não acredito em negligência materna, eu acredito em negligência social. Então, se a mãe ela não está suficientemente amparada para constituir com essa criança uma relação de segurança,
não é por uma negligência dela, mas de uma dimensão comunitária que faria em suportá-la, né, a fazer isso que a Letícia fala, esse período tão permeado de transformações, se não houver um apoio, um cuidado, como é que ela vai poder constituir um vínculo de qualidade com essa criança, né? Por isso que a gente vê com tanto afeto e com tanto amor a necessidade dessa clínica, porque muitas vezes, né, em especial, a gente está dizendo dessa contemporaneidade, onde a dimensão comunitária perde o seu lugar, né, onde as pessoas estão cada vez mais vivendo isoladas nos seus mundos, como é que nos chega uma quantidade de mulheres que precisam de cuidado, porque elas não encontram na sua rede este suporte que elas precisam. Então, muitas vezes, como profissionais de atendimento a puérperas na psicologia, a gente vai constituir exatamente esse heterossuporte, esse lugar de aldeia que ela precisa para estar disponível no cuidado com o seu filho. Né? A gente está pensando, né, que dentro da nossa forma, da nossa abordagem, a gente vai entender que o ser humano ele se constitui na relação com o outro, né? Que não é um lugar físico, é uma subjetividade. Né? Eu gosto muito quando o Safra diz que, assim, para o acontecer humano, é preciso que a criança seja recebida e encontrada por uma outra subjetividade humana que lhe dê este lugar. Né? Então, para que uma criança ela seja inaugurada na condição humana, ela precisa de um outro humano que vai olhar e vai confirmar a existência dela, que vai olhar e vai constituir essa relação. Né? A Gestalt terapia é uma abordagem relacional. Então, a gente vai por este lugar do encontro, quando a gente está na clínica. Deixa eu só ver, acho que tem uma mensagem. Vamos lá. E aí, nesse referencial, Lê e eu, a gente gosta muito de tecer um diálogo entre a Gestalt terapia e a terapia do apego. Por quê? Porque a terapia do apego é uma teoria que ela foi criada por John Bowlby, que foi um psiquiatra e psicanalista britânico, né? Então, no pós-guerra, para entender os efeitos da privação materna nas crianças, né? Então, as crianças cujos pais tinham ido para a guerra e não tinham retornado, e as mães precisaram sair, né, para o trabalho, para garantir o sustento dessas crianças, e elas foram colocadas em creches onde elas tinham cuidados técnicos, né? Não eram cuidados afetivos. As crianças começaram a adoecer. Então, a teoria do apego, ela tem um olhar muito refinado sobre a vinculação, né? E tanto a Gestalt terapia também, a gente também vai entender que a base da subjetividade é o encontro humano. Ambas as abordagens sustentam que o homem é um ser em relação, e é a partir deste olhar que reside a visão do processo terapêutico em ambas as teorias, né? Então, a teoria do apego, ele estuda o quê? O processo de formação e rompimento de vínculos afetivos. Então, vamos entender que o nascimento é a primeira formação de vínculo desta criança, né? Que é vivida por uma mãe que pode já ter tido vinculações muito difíceis, vinculações muitas vezes traumáticas, experiências relacionais de muita dor. Né? Então, a gente vai, quando a gente está com a puérpera, a gente vai estabelecer uma relação de segurança, nós vamos ser base segura. Este é o lugar do psicólogo no atendimento a puérperas. Faz sentido, meninas? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade, tá? A teoria do apego vai dizer que a necessidade de segurança é uma necessidade primária de sobrevivência, ou seja, ela é instintiva, né? E a relação com a figura materna, ela passa a ser vista não só como uma provedora de alimentos, mas com a função de oferecer um vínculo afetivo que possibilite para a criança vivenciar e internalizar uma experiência de segurança. Então, Bowlby, que até então ele tinha sido supervisionando de Melanie Klein, que vai dizer dessa relação da mãe como provedora do alimento, ele vem agregar este olhar da relação com a mãe
com a função de oferecer para a criança, ofertar para a criança uma vivência afetiva que traga a ela uma sensação de segurança, que vai, quando constante no tempo e no espaço, ela vai se internalizando, permitindo que a criança possa ter relações seguras, tá bom? Quando tudo corre bem. A gente vem, né, pensando no bebê, que tem aí um cérebro, que ele é um cérebro ainda amorfo, pouco formado, né, que ele vai se desenvolver através da comunicação, em especial a figura materna. Eu queria dizer uma coisa para vocês, me perdoem por não ter destacado no início, quando eu digo a mãe, né, entendam, por favor, a pessoa que ocupa a função materna. Né? A gente sabe que muitas vezes a criança, enfim, pode ter acontecido alguma coisa com a mãe no parto, a mãe pode ter desenvolvido algum transtorno, enfim, e está impossibilitada de cuidar deste bebê. Então, vamos entender que é a figura que ocupa o lugar de função materna. Vamos entender a maternidade como um papel, não como uma condição biológica. Fica claro quando a gente coloca isso para vocês? A gente precisa ter muito claro isso, né? Então, é a partir dessa comunicação que a mãe vai se conectar com o seu bebê, vai compreender e decodificar suas necessidades. Essa comunicação vai moldando e constituindo a relação de apego. Tá? E é muito importante a gente dizer assim, que a atividade cerebral da criança ela é muito intensa nos primeiros anos, né? E ela é constituída a partir da relação. Então, essas relações primeiras, elas são fundamentais até para o desenvolvimento do cérebro da criança. Então, olha só a complexidade desta clínica, né? E aí, vem esse bebezinho com essa carinha linda. Gente, vamos combinar que esse serzinho, ele veio para o mundo equipado para gerar conexão, né? Ele veio equipado com recursos que são atrativos, né? Ele chora, ele agarra, ele balbucia, ele ri, ele tem um cheirinho que acho que laboratório de perfume nenhum no universo vai conseguir reproduzir um dia, porque o cheiro de um bebê é único, né? E isso, olha só como é lindo a gente pensar, né, na espécie humana. Isso como a gente já vem preparado com essa predisposição para vinculação, né? Então, o que é o comportamento de apego? São os recursos inatos que atraem conexões. Chorar, agarrar, balbuciar, rir e cheiro. Quando a criança chora, o que acontece? O que ela atrai? O cuidado, né? Então, o choro é o principal comportamento de apego do bebê. Né? O choro é um som inaudível para o ouvido humano. Né? Então, da mesma forma que o bebê vem equipado, entre mil aspas, para chorar, os cuidadores vêm equipados, entre mil aspas, para cessar esse choro, atendendo a necessidade do bebê. Né? E essa é a beleza, né, do vínculo, quando tudo corre bem. Né? Então, eu vou passar rapidamente para vocês o que é sistema de apego, né? Como o Lê bem sinalizou, a gente fez isso num curso de muitas horas, né? E hoje a gente está aqui com toda a ambição do mundo para, em 2 horinhas, ensinar tudo isso. Mas, enfim, a gente vai passar aí pelos pontos mais importantes, tá bom? Então, a gente vai pensar no seguinte. Quando o bebê sente ameaça, o que ele faz? Gente, assim, ele ativa o seu comportamento de apego. O comportamento de apego do bebê, ele vai ativar o comportamento cuidador da mãe, que é isso que eu falei para vocês. O bebê chora, mamãe vai lá e ativa o seu comportamento cuidador, né? Então, o que essa mãe vai fazer? Ela vai desativar a ameaça. Em que sentido? Decodificando e satisfazendo a necessidade do bebê. Quando a mãe desativa a ameaça, o que acontece? A resposta cuidadora da mãe desativa o comportamento de apego.
do bebê. E aí o bebê entra em retração, então a mãe desativa o seu comportamento cuidador. Até que uma outra necessidade emerja como figura e o ciclo de cuidado se inicie novamente. Fica claro, queridas? Faz sentido a gente pensar dessa forma? As carinhas que eu tô vendo aí podem me sinalizar e quem não tiver pode sinalizar pelo chat, tá? A partir dessa relação, quando esse comportamento, quando esse sistema de apego, ele é consistente no tempo e no espaço, o que vai acontecer? O bebê, ele vai constituindo uma alta confiança em si, uma alta confiança no outro, ou seja, ele vai constituindo recursos para atender suas necessidades, mas ele também vai entender que quando esses recursos forem insuficientes, ele pode esperar o cuidado do outro, né? Ele confia que o outro vai estar disponível para cuidar dele. Quando isso acontece, que esse é o melhor dos mundos, a criança constitui um apego seguro, né? Um estilo de apego seguro. Obrigada, meninas que responderam que faz sentido. Quando a coisa não vai lá muito bem, né? Então, assim, o bebê, quando é que ele constitui um estilo ansioso ambivalente? Quando ele tem cuidados, ora ele é cuidado, ora não. O cuidado vem de uma forma muito imprevisível e muitas vezes muito ansiosa. Né? Então, ora o bebê chora, a mãe vai lá e cuida. Ora o bebê chora e o cuidado não vem. Então, ele tem uma imprevisibilidade, ele nunca sabe quando ele pode esperar que o mundo venha atender suas necessidades, né? Então, ele acaba não conseguindo internalizar essa experiência de segurança, né? Então, ele tem baixa confiança em si. Ele não se sentiu, ele não constituiu, ele não fortaleceu os seus recursos próprios. Ele tem alta confiança no outro. Então, ele sempre procura a confirmação do outro. Ele sempre precisa de que o outro esteja para que ele possa viver uma experiência de segurança. E aí, a gente diz que é constituído um apego ansioso ambivalente, tá bom? Que é uma das formas do apego inseguro. A gente tem uma terceira forma, né? Um terceiro estilo em que essas matrizes de vínculo se constituem, que são os apegos inseguros evitativos. Que essa autoconfiança em si, eu queria deixar claro para vocês que, na verdade, é uma pseudo-autoconfiança, né? Por quê? Não é que o bebê constituiu recursos, é que ele as suas necessidades foram tão pouco atendidas ou atendidas sem afeto, sem prazer, foram cuidados técnicos, né, a mãe operativa, que ele desiste do vínculo. Então, ele acredita que ele não pode confiar no mundo para ajudá-lo a atender as suas necessidades, e aí ele cria essa autossuficiência, mas que ela é pseudo-autossuficiência. Na verdade, ele gostaria de receber o cuidado. Ele só desistiu de esperar. Ele tem baixa confiança no mundo, e aí temos os inseguros evitativos. E aqui, gente, é quando tudo deu errado, sabe? Quando, assim, não recebeu cuidado, geralmente são casos, assim, de lares que têm questões estruturais graves, casos de trauma, casos de negligência. Então, ele não desenvolve confiança nem em si, nem no mundo. Ele não se sente confortável em lugar nenhum. Ele não se sente confortável nem na intimidade com o outro e nem na exploração do mundo. Então, a gente tem aí os apegos desorganizados, que estudos já apontam que esses estilos de apego a gente vai observar em condições já em transtornos psiquiátricos mais complexos, né? Muito associado, por exemplo, ao transtorno de personalidade borderline, tá bom? Deixa eu passar mais um pouquinho. Mas, né, para a gente ter esperança, estilo de apego não é fatalidade, não é destino final. Porque sim, os estilos de apego que a criança constitui, ela vai usar como uma forma
que vai possibilitar que ela constitua relações futuras. Ela vai passar por esse estilo de apego. Então, ela vai levar isso para suas relações na vida, né? Então, os estilos de apego podem moldar novos relacionamentos e os novos relacionamentos podem construir novos estilos de apego. Né? Então, mesmo as crianças que tiveram vivências de cuidado muito precárias, elas podem, a partir de um novo vínculo afetivo, que oferte uma vivência de afeto, que oferte uma possibilidade de uma experiência de segurança, ela pode vir a ampliar o seu estilo de apego, ou ela pode vir a se tornar uma pessoa mais segura, né? E o inverso também é verdadeiro, né? Pessoas também que constituíram estilos mais seguros, mas têm aí vivências muito difíceis, elas podem ficar mais ansiosas ou mais inseguras nas vinculações, tá bom? A gente vai entender, eu acho muito bonita essa frase, é das meninas, a gente fala das meninas, né, do grupo da Miriam Bove, que estudam Gestalt terapia com crianças há mais de 30 anos, né, e elas escreveram alguns textos relacionando Gestalt terapia e terapia do apego lá nos anos 90, né, mas eu acho muito bonito, porque elas vão dizer exatamente isso, né, que essas relações, a qualidade dessas relações são matrizes afetivas que propiciarão mais tarde que as pessoas estabeleçam relações claras, diferenciem figura e fundo, criem condições para os seus processos de autorregulação. Então, poxa vida, se a gente está dizendo que essas primeiras relações são tão importantes, não é fundamental que essa mulher tenha uma vivência onde ela possa ofertar, onde ela possa estar disponível para a criança nesse momento tão especial da vida dela, nesse momento tão constitutivo, né? Entende? Às vezes, essa pessoa que eu falei para vocês, que vai estabelecer uma relação de segurança, que pode mudar ou ampliar o estilo de apego, somos nós. Nós somos a relação de segurança que a pessoa vai viver. Olha como é importante o nosso papel nessa clínica. Gente, eu vou pular esse videozinho também. A gente é muito ambiciosa mesmo, né, Lê, de conteúdo. Mas depois eu passo para vocês, porque é um videozinho de 9 minutos lindos. Lindo, lindo, lindo. Chama Bonds. E ele fala exatamente da vinculação. Mas eu passo no grupo, tá bom? Acho que todo mundo que está aqui está no grupo, né, da Semana da Psi. Então eu passo o link para vocês, né? Eu trouxe essa fala da Carla, porque ela vai dizer da regulação emocional. A Carla Popa é uma gestalt terapeuta que tem um trabalho belíssimo. Lê e eu usamos muito, assim, né, como base para os trabalhos que a gente vem desenvolvendo. E ela vai dizer justamente que a relação da criança com os seus pais, que vai ajudar a criança a ir estabelecendo e constituindo seus processos de autorregulação. Né? A criança, quando confortada, ela percebe que aquele desequilíbrio que ela vive no corpo é temporário, né? E aí ela assimila essa sensação que o mal-estar é passageiro. E isso vai possibilitar que a criança ela vá se ajustando, porque ela sai da questão do mal-estar infinito, ela começa a ver que ela é confortada, aquilo cessa, ela retrai, e ela vai com isso constituindo a possibilidade de se autorregular na experiência. Olha que coisa mais linda, a partir dessas experiências primárias, a gente vai estabelecendo também as nossas possibilidades de autorregulação, né? Esse dado, gente, olha como é importante. A gente vai pensar que a criança desenvolve a parte do cérebro que a gente chama de cérebro social, na vida intrauterina, 30%. O restante, os 70% restante, ela vai estabelecer nas relações primárias, né? A gente diz que a criança empresta o córtex pré-frontal da mãe para desenvolver o seu próprio córtex pré-frontal. Olha que trabalho assim, a gente está dizendo de vínculo, a gente está dizendo de afeto, mas a gente está indo para muito além disso, a gente está dizendo que essa relação perpassa muito para além das relações vinculares e afetivas, né? Elas são constitutivas da subjetividade e são constitutivas até das redes neurais da criança. Esse eu vou passar também, eu passo também no grupo, tá? É bem legal. E eu achei, né,
Eu gosto, eu sempre, Leio, a gente sempre fala quando a gente está preparando um trabalho que parece que as coisas nos encontram. Né? Você está lá, de repente, para meio que relaxar entre uma palestra e outra, né? Você vai lá, dá uma zapeada na rede social e, de repente, você vê essa imagem. Você fala, acho que eu vou ler esse texto, né? E aí, esse texto, ele vai dizer assim, que o bebê humano, ele nasce com instintos básicos para sobreviver, mas precisa de cuidadores que lhes nutram, a nível alimentar e emocional. É o cérebro da mãe que vai ajudando a criança a regular seus estados emocionais. Nessa foto de uma ressonância magnética, parece tanto a criança como a mãe ativam as mesmas áreas cerebrais quando conectadas. Gente, olha que divino isso, né? Olha essa mãe e esse bebê. Olha as imagens, sabe? Olha as áreas se conectando. Então, a gente esses estudos... Eu falo que o Bowlby, ele só não viu tudo isso, porque na época dele não tinha né? Tudo isso, todos os recursos que a gente tem hoje. Mas os teóricos contemporâneos do apego, que eu gosto muito, ele gosta muito também, como o Fonagy, o Shor, o Porges, eles trabalham muito amparados nessa questão da neurociência, da neuroimagem e como isso vem aí para essas constituições cerebrais. Tá bom? Então, a gente vai pensar que o que é o apego? O apego, ele oferece um porto seguro, da onde a criança pode sair para explorar o mundo. Ela tem segurança emocional para explorar. Lembra o apego seguro? Seguro na intimidade, mas seguro na exploração. Mas, se a criança se sentir ameaçada, ela pode voltar, porque ela tem também uma base segura. Então, o apego promove base segura e porto seguro, para que a criança possa ter raízes, mas possa também ter asas. Para que a criança possa ter um solo para enraizar, mas para que ela possa também voar para o mundo. Né? Então, eu acho que essa imagem é linda. Né? Então, se é para vocês guardarem alguma coisa dessa palestra, eu queria que vocês guardassem isso, base segura e porto seguro, porque a gente também é base segura e porto seguro dos nossos pacientes, sabe? Eles estão com a gente, eles vivem experiência de segurança, mas a gente encoraja eles a irem para a exploração, encoraja essas mães a cuidarem dos seus filhos. Mas e se eu não conseguir? Eu vou estar aqui, você pode contar comigo. Né? A gente vai descobrir juntas como cuidar da sua criança, que é diferente das outras crianças. Né? Relacionando um pouquinho isso com a Gestalt terapia, a gente vai entender, então, que essa constituição, né, que a criança vai fazendo de se apropriar dos seus ciclos para poder ir para o mundo, né, de internalizar a segurança para poder sair do seu porto seguro e explorar, é um processo de maturação, né, onde o apoio ambiental, onde o heterosuporte vai sendo transformado em autossuporte, que a criança vai em um desenvolvimento sadio, aprendendo a utilizar os seus próprios recursos. Essa é uma fala do Peirce, de 1977. Gente, não parece que eles estão falando a mesma coisa? Né? Então, eu estou falando do Bowlby e agora eu estou falando do Peirce. Já falei um pouquinho do Safra, ele trouxe o Winnicott. Como é lindo, né? Porque como convergem, assim, né? Tem as suas diferenças, mas olha como a gente acha de formas de tecer os diálogos, né? Esse trabalho que leio, a gente está construindo, né? A gente está tecendo diálogos para trazer essas formas de olhar a relação, os vínculos para a Gestalt terapia. A gente pensa assim, né? Nas tarefas básicas da infância, né? Nessa primeira infância. É a possibilidade do existir e constituir o si mesmo, constituir a sua subjetividade, onde a criança vai alcançar senso de realidade, diferenciação eu, não eu, e noção de eu. Ela vai ganhar experiência de confiança no mundo e em si mesmo, quando tudo corre bem, como a gente viu quando a gente pensa um pouquinho nos estilos de apego. Com base nisso, deixa eu dar uma olhada no nosso tempinho. A nossa psicoterapia com gestantes e puérperas, o nosso manejo, ele vai ofertar uma relação que auxilie a essas mulheres perceber o mundo como um lugar seguro, a partir da percepção primeira que o nosso lugar é um lugar seguro.
É com a experiência da segurança que ela vive com a gente, que ela vai ampliar isso para o mundo. A gente vai oferecer base segura e porto seguro. Vai vivenciar a experiência de segurança na relação, para que essa segurança possa ser internalizada. Lembra, para que o suporte ambiental possa ser transformado em autossuporte. A gente vai regular afetivamente com essa mulher o tempo todo, para que ela possa estar mais regulada para regular com seu bebê. Lembra que os processos de autorregulação, esse processo que a gente falou da constituição do cérebro social, ele vem a partir da corregulação que a mãe faz com o seu bebê. Então, quando a mãe está tranquila, quando a mãe está mais segura dos seus estados emocionais, ela pode corregular com este bebê de uma forma mais tranquila, e isso tranquiliza o bebê. Entende? Faz sentido, meninas? Se a gente pensar uma mãe que vai confortar o bebê de uma forma desregulada, ela, ao invés de regular o bebê, ela desregula todo mundo. Então, quando eu estou atendendo uma família que tem bebês, e a mãe fala assim, mas quem cuida quando ela surta? Quem estiver mais organizado, quem estiver mais calmo, porque a partir do estado emocional do adulto que a criança vai se corregular e vai constituindo aí a sua autorregulação. A gente vai oferecer continência, acolhimento e contorno. De que forma? Ofertando presença. E aí o Heissner, que ele é um gestalt terapeuta que fala lindamente sobre a base dialógica, ele vai dizer que estar totalmente presente já é reverenciar o outro, É a gente poder estar disponível para que a pessoa possa ser olhada. Lembra quando eu dizia para vocês aquela frase do Safra, que para que uma criança possa existir, ela precisa ser olhada e confirmada por um outro? Muitas vezes, para que essa mãe possa existir, porque Lei e eu também sempre falamos muito assim, tem um ditado que diz, quando nasce uma criança, nasce uma mãe. E a gente mudou um pouquinho, a gente fala assim, quando nasce uma criança, nasce uma possibilidade de ser mãe. Mas talvez essa mulher precise primeiro de alguém que olhe para ela e a confirme como mãe. Da mesma forma como essa criança precisa que alguém olhe para ela e a confirme na condição humana. E a gente faz isso na clínica. E a gente faz também acolhendo as singularidades. Porque quando a gente recebe uma mãe, a gente está encontrando muitos ancestrais. O corpo da mulher é o lugar de muitos. A gente recebe uma mulher que foi gestada por uma mulher, que foi gestada por uma mulher, que foi gestada por uma mulher. E isso sucessivamente. Então, olha a ancestralidade, olha a transgeracionalidade que se apresenta. Tudo isso é muito significativo. Entende? Qual é qual é a ancestralidade que se apresenta para a gente? O que isso vem? Como essa mulher viveu todas essas mulheres, Então, assim, são mulheres que já habitaram o corpo de muitas mulheres, O quanto dessa história vai se apresentando na clínica. E assim, aí eu queria fechar com isso que eu acho lindo, lindo, lindo. Que se a gente quiser cuidar bem das crianças, a gente precisa cuidar bem das suas mães. Então, vou fechar. Lei, eu não sei se vocês perceberam, a gente gosta de poesia, Então eu vou fechar com uma poesia sobre infância. A Lei trouxe uma que fala lindamente, de todos os lutos no puerpério. E eu queria que quando a gente pensa no puerpério e pensa assim, em como é fundamental essa mulher estar suportada para poder cuidar e para poder maternar o seu filho, como a Lê lindamente colocou, como a gente pode maternar essa mulher para que ela possa maternar o seu filho, para que esse filho possa inaugurar uma infância saudável, E aí eu queria fechar com a infância e queria fechar com Mia Couto quando ele diz assim, que a infância não é um tempo, não é uma idade, uma coleção de memórias. A infância é quando ainda não é demasiadamente tarde. É quando estamos disponíveis para nos surpreendermos, para nos deixarmos encantar. Quase tudo se adquire nesse tempo em que aprendemos o próprio sentimento do tempo. Então,
Então é isso, né? Eu queria trazer um pouquinho, queria pedir que me perdoem, sei que foi corrido, né? Eu queria passar muita coisa para vocês, então acho que novamente eu fui ambiciosa, né? Tive até que dar uma corridinha, mas a gente vai se ajustando, né? Olha, a gente tem quase 10 minutinhos, seria muito bom se vocês pudessem falar uma palavra, falar como chegou, se fez sentido, se não fez, né? Obrigada, Vanessa. Alguém? Oi, Ana. Poxa, olha, tem uma frase que eu gosto muito que é assim, antes tarde que mais tarde, né? Então, que bom que você pôde chegar e estar aqui com a gente. Fico muito feliz, tá bom? E sim, essa nossa vai estar no YouTube, né? Ai, gente, eu que agradeço. E aí, meninas, que eu tô vendo a carinha, a Juliana e a Maria, vocês querem colocar alguma coisa que eu não tô vendo também, tá? Por favor. Assim, pode falar. Foi muito profundo mesmo, abarcar vários pontos que eu não tinha me dado conta. Na verdade, do meu tempo assim de experiência de clínica, agora eu estou acompanhando uma puérpera. Por isso me chamou tanto a atenção. Mas é mesmo, e já reconheci ali algumas falas, né, dela, e remete mesmo à minha época, que está 40 anos atrás, passei por isso, e assim, isso serve não só para a gente atender puérperas, que fala, né, puérpera. Sim. Mas isso fala de cada ser humano que a gente atende, que passou por ser filho, filha também, e essas relações todas. Eu acho que assim, essa disponibilidade de vocês, né, estarem aqui doando, ofertando tanta coisa, até em abundância que vocês querem, né, não dá mais, mas está ótimo do jeito que está, serve para ir afinando, sabe? Afinando a sintonia do que é ser humano, sabe? Do que é dessa diversidade toda, dessa singularidade, e como a gente pode se achar no meio disso também, para estar disponível para reconhecer o outro, né? E poder fazer esse acolhimento. Então, é muito profundo mesmo. É uma clínica muito profunda mesmo, né, Maria? Porque assim, ainda que as pessoas, ainda, por exemplo, eu não sou mãe, por exemplo, eu não vivi a experiência da maternidade, mas eu sou filha, eu tive uma mãe, né? E isso é muito presente. Então, independente de ter filhos ou não, de estar, a gente se depara com essa experiência, né? Todo mundo que existe foi gestado por uma mãe. Por enquanto, né? Assim, tem coisas acontecendo. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês aí, foi ótimo. Agradeço muito, viu? Parabéns para vocês, vão longe ainda. Obrigada. Mais alguém? A gente recebeu retornos pelo chat. Nós é que agradecemos por poder a possibilidade de compartilhar isso que a gente vem estudando com vocês, né? Estamos super disponíveis para, se vocês quiserem aprofundar. As meninas, Lê, não sei se você viu, pediram as referências, a gente tem um grupo da Semana da Psicologia, eu vou passar depois, tá? E aí no grupo que tem lá, vocês podem guardar meu contato, se alguém quiser mais referências sobre algo mais específico também, ou se quiser o contato da Letícia, depois vocês me pedem no privado e eu passo. E a gente vai aí, vamos constituir, gente. Se vocês receberam um chamado para vir com a gente, né, Lê, venham com a gente que a gente quer construir um corpo de conhecimento mesmo na Gestalt terapia. E eu acho que é legal cada um e cada uma pensar qual que é esse chamado que recebe, né? Por exemplo, o Paty contou que não
não é mãe, mas recebe esse chamado a partir do olhar para o bebê, por já ter sido um bebê que foi gestado. O meu chamado veio a partir da minha própria experiência do puerpério, quando eu tive a minha filha há 5 anos atrás, que eu não tinha noção do que era isso, e eu fui, assim, atravessada por esse tema. Então, eu acho que, pensando numa ampliação de awareness de cada um, né, é interessante cada um pensar como é que recebeu esse chamado, como é tocado por esse tema. Eu acho que isso contribui muito para a prática clínica de cada um também, de cada uma. Bom, queridas, então acho que é isso, né? A gente vai deixar vocês descansarem, né? Todo mundo maratonando palestra. Amanhã tem sextou com encerramento aí da Semana da Psicologia. Palestras muito, muito boas. Aliás, o Instituto está de parabéns. Quero parabenizar publicamente a CENI que está aqui com a gente, mas assim, toda a CENI, a Ana Paula, todo o Instituto que estão fazendo um trabalho belíssimo. Agradecemos. Imagina, nossa, uma coordenação a parceria de vocês. Parabéns, viu? Obrigada, ser uma coordenação impecável, cuidadosa. Né? Ai, Aninha, que bom ver seu rostinho. Agora a gente se encontra só por aqui, né? Mas assim, muito, 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 muito bem organizada, né? Vamos pensar no desafio que foi para as meninas fazerem toda essa organização online de algo que a gente nunca fez, não sabe como fazer, e pensar, e criar o grupo, e mandar mensagem, e sobe vídeo. Então, assim, realmente eu acho que o Instituto está de parabéns, assim, CENI e Ana, olha, incríveis. Essa dupla, gente, olha, essa é boa, viu? Tá valendo a pena, viu? Tá sendo sensacional. Que bom. Obrigada, meninas, para todas que nos elogiaram. Nós agradecemos também a generosidade de vocês estarem aqui com a gente, tá bom? Então, nos despedimos com muitos beijos. Espero que até breves, né? E que possamos nos encontrar aí, quiçá, pessoalmente, em algum momento. Tá bom?